E eu vou falar brevemente isso, assim, minha formação, como que eu cheguei até aqui, né? E eu me formei em publicidade, propaganda, comunicação social, publicidade lá na Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, em 2001, fiz de 98 a 2001. Escolhi fazer publicidade lá em 97 com o intuito de mudar as coisas, usar a força da linguagem da publicidade, que era uma coisa que me chamava a atenção, né, a influência da publicidade, e tentar usar isso para mobilizar questões sociais, ambientais. Escolhi a Metodista, que era uma universidade muito reconhecida, né, tinha um preço acessível, era perto da minha casa. Eu lembro que na época eu cheguei até a fazer as contas, pensava em fazer também vestibular para a USP. Eu acabei nem me dedicando muito para entrar assim na USP, porque eu fiquei fazendo conta até custo que eu ia ter de passagem e tal, e alimentação, assim, com o preço que tinha na época Metodista, ia dar mais ou menos pau a pau, era perto de casa, a universidade era muito bem reconhecida, né? Eu fiz Metodista. Depois, conhecendo a USP, participando de algumas coisas lá, eu fiquei até um pouco arrependido de não ter tentado, né, mais, né, ter feito, porque eu fui entender também a diferença que é o ambiente de uma universidade pública para uma universidade privada. Por mais que a Metodista tenha, né, um caráter de universidade mesmo, no sentido de haver, né, um espaço para pesquisa, né, para extensão, uma pós-graduação em comunicação que é muito reconhecida. E aí escolhi estudar o hip hop com essa ideia de que, né, era um movimento que eu enxergava ali potenciais para a transformação da realidade, para a transformação histórica. E aí estudei o hip hop durante 5 anos, né, eu tentei entrar no mestrado a primeira vez de 2003 para 2004, não consegui, perdi na entrevista para um concorrente. Aí 2004 para 2005 eu consegui entrar. E aí em 2012, aí teve um momento que eu acho que é importante, que foi uma primeira aproximação, eu acho assim, para eu, com um assunto que hoje é muito importante também no meu trabalho, aqui na UF principalmente, que foi quando eu conheci a Patrícia. E aí, 2012, eu apresentando ainda trabalho sobre hip hop no congresso da LAIC, lá no Uruguai. E aí a Patrícia apresentou um trabalho sobre publicidade comunitária. Eu conheci aquilo, falei, pô, que legal, falei, era o que eu queria fazer quando eu escolhi fazer publicidade lá em 97, né? E me chamou bastante atenção. Antes dessas inquietudes que você destaca lá no artigo, você tinha algum anterior, assim, sobre a sua vida, antes disso, assim, a sua convivência, onde você cresceu, tem alguma influência também nesse interesse por pesquisar sobre o hip hop? Com certeza, né? Principalmente na introdução do mestrado, no artigo eu falo um pouco sobre isso também, mas na introdução do mestrado eu falo mais, né? E São Caetano, cidade que eu passei minha infância, a rua de cima era quase que toda, assim, mas tinham muitos cortiços, né? E boa parte dos meus amigos de infância eram moradores de cortiço. E lá, ia na casa dos meus amigos lá e via, às vezes, ali, né, um cômodo morando uma família inteira. Então, no mesmo cortiço, você tinha 3 famílias num corredor, um banheiro comum, né, cara? Assim, aquilo, já me inquietava, né, cara? Alguns desses intelectuais, às vezes, eles crescem em si o título de ser um intelectual orgânico daquele movimento. Você acha que isso, na sua pesquisa, foi um obstáculo para você conseguir suas respostas? Porque, às vezes, eles têm uma certa distanciamento das outras pessoas. A sua pergunta é excelente, cara, porque você tocou num ponto assim que eu acho que é central e que eu nem tinha pensado em falar anteriormente, que é o seguinte: a questão do intelectual orgânico não é uma coisa que assim que a militância do movimento se entende como intelectual orgânico. Isso foi uma coisa que eu construí como pesquisador. Eles não se enxergavam como intelectuais. Quem criou essa categoria, inclusive esse foi um ponto de certa discussão na minha defesa. Até quando teve essa discussão na banca, uma das professoras, que é até a professora que a gente usa aqui como referência, que é a Maria Imaculata Vassalo de Lopes, ela perguntou, mas você não acha que é você que é o intelectual orgânico? Né? Porque numa acepção clássica talvez seria, né?
Porque era alguém chegando ali de fora com o intuito de entender aquilo e tentar, de alguma maneira, potencializar aquela luta, né? Mas na minha visão não, porque inclusive pela força da palavra ali, organicidade, na maneira que eu tratei, para mim o intelectual orgânico era o cara realmente que era o militante ali no movimento, que tinha um papel de liderança e uma liderança reconhecida pelos seus pares, né? Eram os caras que tinham uma liderança, né? E que pelo seu papel de liderança, pela sua narrativa, pela sua formação no movimento, eram os caras que tinham uma influência ali, né? Nessa dimensão ideológica do movimento, né? Num sentido ali de luta que além da parte artística, mas no entendimento mesmo, né? Como movimento social e como luta política.